trabalho, da forma que ele está concebido, não está adaptado às novas relações de trabalho. Efetivamente, ele trabalha com uma concepção do direito até um pouco antiga, assim dizer, e que é mesmo uma característica do próprio direito. O direito está sempre a cabo das transformações sociais. E em matéria de direito do trabalho não seria diferente. Então, existe de fato aí um hiato entre o que a nossa legislação trabalhista prevê e as mudanças tecnológicas que a gente vivencia hoje. E nem seria diferente. As mudanças são rápidas, as mudanças tecnológicas são cada vez mais rápidas e a legislação efetivamente não consegue acompanhar. O que a gente vê é que às vezes a jurisprudência tenta se adaptar numa forma de alguma interpretação, às vezes com alguns excessos, posso assim dizer, uma forma de ativismo que deturpa um pouco a própria mens lege, o objetivo da lei. Mas essa questão da adaptação do Brasil não é somente a adaptação da lei às inovações tecnológicas, não é um problema só do Brasil, mas um problema global, por assim dizer. A advocacia, como todas as profissões quase, vai ser impactada, e já é impactada em relação às novas tecnologias. O que cabe efetivamente aos profissionais do direito é uma maior especialização a fim de que eles possam gozar desses dividendos tecnológicos que a gente diz. O advogado, da forma que a gente concebe hoje, efetivamente vai ter que se reinventar e fazer uso das ferramentas, as quais algumas já estão disponíveis, as outras ainda estão por vir, mas efetivamente a profissão vai ter um impacto. Existem autores que falam sobre isso, leitura de contratos, due diligence, pequenas ações de direito do consumidor, tudo isso vai passar a ser feito talvez roboticamente, como podemos dizer, que impacta em relação à advocacia. Porém, outras alternativas ou outros nichos vão surgir naturalmente, como todo processo de avanço tecnológico, todo processo de revolução industrial sempre passa um pouco por essa zona cinzenta para que depois as coisas se acomodem. A questão das plataformas digitais, os aplicativos, se tenta aplicar uma lei antiga em casos novos e, de fato, como eu disse no começo, nem sempre a gente vai encontrar uma solução desejável. O que a gente vê hoje, efetivamente, é esse fenômeno da individualização, no sentido de que todos nós somos aí empresas individuais e que prestamos serviços de maneira autônoma dos nossos horários, que gerando um bem-estar efetivo e econômico, tem suas vantagens, os seus mitos e as suas inverdades. O que temos hoje no Brasil, efetivamente, é um descolamento entre o que prevê a lei e o que as novas plataformas estão a propor. Mas tudo gira, principalmente nos países de tradição do civil law, é a questão da subordinação jurídica. Sempre se procura querer enquadrar esses aplicativos ou esta relação jurídica como uma relação de emprego. E no Brasil, como disse, vige a questão da subordinação jurídica, que para se qualificar dessa relação é um pouco mais complexa, né? Uma vez que os aplicativos tendem a estabelecer uma verdadeira autonomia. Você não saiu da sua casa porque o aplicativo não te obrigou a sair de casa e pegar o seu carro. Você quis, por livre e espontânea vontade, pegar e ligar o aplicativo e utilizá-lo. Porém, em países de tradição do common law, em especial a Inglaterra, tratam essa questão da qualificação da relação de emprego um pouco diferente, porque lá o princípio principal é da dependência econômica. Não sem motivo que os grandes aplicativos têm tomado condenações nas cortes inglesas, porque lá se verifica de maneira mais fácil a dependência econômica. Quanto por mês você ganha desse aplicativo, dessa plataforma? Ela é a sua renda principal?
Uma vez constatado isso, os juízes tendem a qualificar essa relação. Aqui no Brasil é totalmente diferente, porque nós temos como concepção a subordinação jurídica. E, de fato, hoje a subordinação jurídica deve ser relida. A gente não, se formos aplicar a CLT de 43, ainda que com as reformas, dificilmente a gente vai estabelecer uma relação de emprego pura na sua concepção a partir dessas novas tecnologias, em específico a questão das plataformas digitais. Então, vejo que é preciso criar, talvez uma alternativa, é que se crie uma figura híbrida, um meio termo entre o empregado formal, vamos assim dizer, e o empregado com garantias, talvez, mínimas, que é o que também ocorre na Inglaterra, entre a diferença dos workers, que são trabalhadores com direitos reduzidos, mas que é garantido com os pisos, como salário mínimo, feriados, desculpe, e os employees, que são os trabalhadores standard, aí, com todos os direitos, hora extra e tudo mais. É uma questão aí que a legislação precisa pensar para tentar, ao menos, se adaptar a essas novas tecnologias. A alternativa privada-coletiva nada mais é do que a possibilidade dos sindicatos, ou os sindicatos e a empresa, fecharem acordos ou convenções coletivas com previsões aonde possam, nesse caso, estabelecer uma política uma política dentro da empresa de novas tecnologias. Isso já vem acontecendo na Europa. Os sindicatos têm feito acordos onde é formada uma comissão de novas tecnologias e essa comissão, em comum acordo com a empresa, analisa qual será o impacto da introdução dessa nova tecnologia, quantos empregos potencialmente vão ser impactados e propõe soluções como a questão da formação. Então, uma vez identificada uma nova tecnologia, identificado um nicho de empregados que vão ser impactados, esses empregados vão ser submetidos a uma formação a fim de que seja mitigado o máximo possível esse impacto negativo. Então, os acordos coletivos na Europa têm essa preocupação e tem se mostrado uma ferramenta para mitigar esses riscos. A inteligência artificial, e tem até obras, né, que dizem que a inteligência artificial não existe, porque, na verdade, quem programa somos nós. Então, a inteligência não é tão artificial assim. E sobre o plano lógico, a inteligência artificial dos algoritmos é uma questão de lógica. Ela vai apresentar efetivamente uma oportunidade, mas sempre é importante ressaltar que o mais grave dessa questão das novas tecnologias é como os dividendos tecnológicos vão ser distribuídos para a sociedade. Porque existe já um grande problema da concentração das tecnologias para algumas pessoas, algumas nações, e, do outro lado, você tem uma massa marginalizada de excluídos digitais. Então, o mais importante e a maior preocupação é você integrar essas pessoas para fim que elas possam gozar desses dividendos digitais e que o impacto disso seja efetivamente muito mais positivo que negativo. Então, do meu ponto de vista, a inteligência artificial ela vem a somar, primeiro sobre essa questão, até que não é tão artificial assim, desculpa, mas o mais importante é você integrar essas pessoas no processo de formação contínua para que os efeitos desse impacto e desses dividendos possam ser distribuídos de maneira mais igualitária possível. Não, sem dúvida. O evento tem título Futuro da Advocacia, e Advocacia do Futuro, né? O futuro do trabalho do futuro. É extremamente importante, primeiro, para levar uma conscientização para os operadores do direito, em especial a advocacia. Dois, cumpre o papel institucional da ASP, de exatamente, como associação, propor alternativas e também, dentro desse processo, como eu disse, de aperfeiçoamento. Então, eventos como esse, além de essenciais, em razão do alto nível dos debates, do alto nível das pessoas que participam, ela cria uma conscientização e se posiciona os colegas advogados
numa perspectiva propositiva, a fim de que seja evidentemente colocada essa consciência da importância das mudanças que terão e os impactos que isso vai gerar na carreira e de tal forma que a advocacia e o profissional seja impactado, se negativamente, o menor possível, mas que ele tente exatamente, em razão das novas oportunidades que vão surgir, ele possa exatamente aproveitar e fomentar a sua atividade.